a economia ela foi tratada de uma maneira mais genérica em relação a dados, e o Bonner até levantou uma bola falando de guerra do Putin na Ucrânia, falando de outras questões internacionais, como a pandemia, e ele aproveitou isso para tentar legitimar toda a crise econômica, que obviamente o governo dele tentou agravar, porque era para já empurrar no primeiro ano reforma administrativa, era para empurrar no primeiro ano reforma tributária, era para ter o dólar mais baixo, e ele já estava alto antes da pandemia, parecia até uma estratégia do Paulo Guedes, que deu declarações bizarras nesse sentido. Então, a questão ficou longe da população que realmente está passando maior necessidade, e ele aproveitou para listar um monte de dados que, obviamente, ele estava preparado para listar, dando uma impressão positiva sobre a situação econômica e mostrando que a situação ficou aquém daquilo que foi prometido em campanha, não por culpa dele, o que não é verdade. Agora, ele já não tem muito apoio nesse eleitorado de baixa renda, que não teria sido, né, como a sua análise está apontando, contemplado pelos assuntos abordados. Então, de certa forma, fez falta para o Bolsonaro também esse assunto, de maneira que ele pudesse usar para conseguir angariar apoio naquele eleitorado que, nesse momento, está mais próximo do Lula, e que ele tenta reverter essa situação com justamente o aumento do Auxílio Brasil de 400 para 600 reais. O efeito começou a ser sentido, já teve pesquisa que apontou ali um crescimento de 7% do eleitorado do apoio ao Bolsonaro nesse eleitorado de beneficiários, e ele conta com um crescimento ao longo dos próximos quase 2 meses, ou 2 meses e meio, né, se a gente levar em consideração, a gente já está quase no final de agosto, né? Você tem aí mês de setembro todo, o começo de outubro é o primeiro turno, no final de outubro no segundo turno, né? Se tiver o segundo turno, de repente ele ainda consegue um efeito maior sobre os beneficiários, embora até lá muita gente já esteja de decisão tomada sobre o seu candidato, mas ele quer chegar no segundo turno com um efeito maior para ele e com essa tendência de alta. Esse é o plano do Jair Bolsonaro. Agora, em todas as outras questões, ele mente descaradamente, com um cinismo desavergonhado, muitas vezes perverso, principalmente daquilo que diz respeito à pandemia. Ele já começou numa postura beligerante, mas em tom moderado, e esse tom acabou sendo cumprido conforme a orientação dos seus assessores ao longo de toda a entrevista, quando ele chamou, né, inicialmente parecia até que ele ia adotar um tom ainda mais beligerante, de fake news, a declaração do Bonner de que ele havia xingado ministros do STF. Ele realmente xingou o Alexandre de Moraes e o Luiz Roberto Barroso. O Bonner lembrou o xingamento ao Moraes, de canalha, e o Bolsonaro falou, não, mas você disse ministros e tal, por isso que eu chamei fake news, foi só uma vez e tal, mas a gente sabe, os vídeos estão disponíveis no YouTube, que ele já chamou o Barroso de idiota, de imbecil e de FDP, para não falar aqui aquela expressão chula. Agora, ele tentou passar uma certa moderação, uma certa baixada de tom em relação a essas afrontas que ele fez aos tribunais superiores. Ele falou, olha, vocês viram, inclusive, eu do lado do Alexandre de Moraes, numa postura amistosa, querendo um pouco deixar isso para lá, para atingir outros segmentos do eleitorado que têm um certo repúdio, né, de acordo com as análises qualitativas que eles fazem internamente a essa postura. E ele aprendeu, de certa forma, pelo menos mostrou ter aprendido, é claro que isso pode não perdurar em se tratando de Jair Bolsonaro, a mentir com tranquilidade. Eu estava até Sim. ironizando um comentário agora mais cedo, que ele começou a se aproximar mais, a parecer ainda mais o Lula, acirrando a disputa. Porque o Lula é negacionista também do mensalão, do petrolão, da legitimidade do impeachment da sua criatura, Dilma Rousseff, e ele faz isso com muito mais tranquilidade do Bolsonaro e sem arroubos golpistas. Tem a corrosão da democracia por dentro, com esses esquemas, durante os governos do PT, mas o Bolsonaro veio com essa ameaça por fora, de usar as Forças Armadas contra as instituições, de manter essa hipótese no ar, pelo menos, com um discurso nesse sentido. E isso faz com que ele tenha um desgaste. Eu falei aqui, venho falando nas últimas semanas, que para o efeito eleitoral ele poderia moderar esse tom, porque estava sendo, inclusive, orientado já para isso. E é o que ele está fazendo. Agora, o dia seguinte está sendo pior para ele do que a própria noite foi, porque
muita gente no mercado da comunicação falando das mentiras e refutando as mentiras. Só que a gente sempre tem que ter em mente que a população que assiste aquela mentira original e já cria ali uma simpatia por um dos lados, ela não vai checar depois. A maioria dela, aquelas pessoas mais antenadas, elas acabam sendo atingidas, elas acabam ligando a televisão, vendo alguma refutação, mas muita gente vê e depois esquece, já adquire um posicionamento. Então vamos ver como é que o eleitorado vai se comportar em relação a isso. Agora ainda tem um mês e meio.